queridos, começa mais um Diz Aí, é com muita alegria que nós nos reunimos mais uma vez para aprender da Palavra de Deus, melhor assunto que poderíamos estudar, aquilo que vai trazer sabedoria, entendimento, visão espiritual. É isso que vamos conversar no dia de hoje. O assunto já eu revelo para você, mas antes eu vou te dar aqui a oportunidade de você mandar a sua sugestão de tema aqui para a produção do Diz Aí. Fique à vontade para usar o nosso WhatsApp 219-9341-5064. A nossa produção, nós aqui como Diz Aí, queremos ouvir a sua opinião, as suas ideias, então pode ficar à vontade. Agora você pega o seu celular, você vai abrir lá no seu Instagram e vai procurar por @canal.cjc. É um ícone laranja, você clica nele e ali você vai conferir e conhecer o nosso perfil. E lá tem conteúdos exclusivos, bastidores, temos enquetes nos stories, vai ser assim sensacional ter você lá com a gente também e você ficar por dentro de todas as novidades. E caso você queira rever este programa, ou assistir também toda a playlist do Diz Aí, você tem como, sabia disso? O programa na íntegra, sem cortes. Você confere no nosso canal CJC Oficial lá no YouTube. Pois é, o canal da Juventude Cristã está em todas as plataformas. Fique à vontade e também nos ajude compartilhando. Se foi bom para você, Deus falou contigo, então mande para o grupo de amigos, grupo da família e nos ajude a espalhar essa mensagem de fé. E já te garanto, já te asseguro que o tema de hoje é forte, é o tema central da Bíblia Sagrada e não trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que uma mulher muito preparada para nos ajudar no dia de hoje, esclarecer sobre este assunto e que assunto maravilhoso, né? Ela vai concordar, tenho certeza disso. Seja bem-vinda mais uma vez, Isabela! Minha amiga, que Deus abençoe, glória a Deus pela tua vida, por todas Amém. as bênçãos que você sempre derrama sobre mim. Glória que venha a Deus. 7 vezes mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que assim Forte, seja. desde o começo, eu gosto assim, Não é? Exatamente. E esse tema, Bela, sem revelar muita coisa. Sem falar spoiler. Mas Ai, esse meu tema é Jesus. forte, hein? Meu Deus É do o céu. motivo pelo qual a gente pisa na terra. E o motivo pelo qual a gente Exatamente. sabe para onde nós vamos. Ó, ficou curioso? Quem tá no YouTube já sabe, mas vou revelar agora o tema de hoje pra você. Qual que é o assunto que vamos falar no Diz Aí de hoje? Se chama Atraídos pela Cruz. Vamos falar aqui sobre essa mensagem central da Bíblia Sagrada, que desde o Gênesis, sim, desde o Gênesis, a Bíblia sempre aponta para Cristo, sempre aponta para a remissão dos pecados, a salvação da humanidade. Tem gente que acha que só começa no Novo Testamento, mas não. Desde lá de trás a gente vê figuras de Jesus, a gente vê profecias que dirá, o Isaías, o profeta messiânico, que mais falou, que mais apontou ali para o Messias. Então, assim, é muito estudo bacana para o dia de hoje, atraídos pela cruz. E quando falamos sobre a cruz em si, o objeto, tem algum valor, tem algum significado? A cruz, objeto. Júlia, quando a gente fala a respeito da atração da cruz, a primeira coisa que, pelo menos para mim na infância, me atraía muito, aquela sensação, uma espécie de pena que a gente sente de Cristo. Eu lembro de perguntar... Uma cara sofrida, né? É, sempre aquela imagem dele sofrendo, pregado numa cruz injustamente, por causa do pecado de toda a nação. E eu perguntava muito para minha tia de escolinha, eu falava, tia, meu Deus, tadinho de Jesus. Eu falava assim com ela, coitado, olha tudo que ele sofreu. Aí ela virou para mim, eu não esqueço isso, eu lembro como se fosse hoje. Coitado por quê? Porque você tem pena do Rei dos Reis, que sofreu o que sofreu por escolha própria. Aquilo me impactou muito grande, eu era muito criancinha, devia ter uns 5 aninhos, próximo de aceitar Jesus como Salvador. E eu falei com minha mãe, falei com a minha família que eu tinha aceitado Cristo, porque apesar dele ser o Rei dos Reis, ele havia descido para passar por tudo aquilo. E recentemente, através da vida do meu pastor Michael Marques, Deus falou algo muito sério comigo. Jesus, ele foi planejado desde sempre, porque ele era o verbo que estava com ele, e quando ele desceu, ele era a testificação da plena vontade do Senhor. Então, ainda que, princípio, né, a gente tem aquele apego emocional por tudo que ele sofreu em carne, porque ele foi homem como nós,
Assim, como a gente, desde o princípio, a gente se apega àquela questão da dor, do sofrimento, porque quando a gente pensa em carne, a gente pensa nas nossas dores, então quem sente dor sabe que o outro também sente. E ainda mais quando eles, tão puros, sofreu por nós. Então dá aquela sensação primeiro de um dó, digamos assim. Mas logo depois, quando a gente entende toda a dinâmica do plano perfeito, aqui, assim como diz a canção, Jesus, o plano perfeito. Ela canta, gente. Mistério da graça. Sim. A gente não consegue compreender ainda. Nunca vamos conseguir efetivamente compreender quão lindo foi, mas a gente já sente. Então é uma atração magnética, né? A gente já comentou em uma outra oportunidade que a gente vem à Terra realmente com um espaço perfeito, que só vai ser saciado pela presença dele. Sim. Então é automático, é algo como se fosse magnético, mas você não tem como negar. Você pode não querer ver, você pode tampar seus olhos, mas ele vai permanecer ali te aguardando. Sim. Apenas esperando, porque o convite já foi feito. O convite para você ter essa intimidade. E ele só aguarda realmente que a gente abra o coração, porque ele quer ser conosco. Com certeza, a mensagem da cruz é o que a Bíblia Sagrada sempre aponta. Quando o pecado entrou no mundo, isso não pegou Deus de surpresa, de forma alguma, como você bem colocou. Lá no início, na criação, o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. O Verbo era Deus. E a gente vê Jesus, a gente não vê, né? No caso, hoje temos a Bíblia Sagrada, mas na época em si era o Verbo encarnado ali. Jesus, como pessoa, como homem, ele pisou nessa terra como homem, assim como eu, como você. E quando nós falamos sobre a mensagem da cruz, tem 2 versículos que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, que é o embasamento do tema de hoje, que é 1 Coríntios 1, versículo 18, que diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para muitos é loucura. A cruz, como objeto em si, muitas vezes, aliás, ela é esse instrumento de humilhação, não é verdade? Tanto que os judeus acham é muito humilhante uma pessoa morrer ali crucificada. Então, como que poderia o Rei dos Reis morrer assim, dessa forma, o Rei dos Judeus morrer crucificado? Era uma humilhação tremenda. E o outro versículo é de João 12, o versículo 31 e o 32, que diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E isso é muito lindo, porque é o tema de hoje, atraídos pela cruz. A mensagem da cruz é algo que, assim, nós já aceitamos e precisamos propagar essa mensagem. Existe uma responsabilidade nossa também em anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? Boa notícia, boas novas. E a mensagem da cruz traz isso. É uma reconciliação para com Deus, é sermos religados com o Senhor. Você precisa entender que houve uma substituição. Você não está pagando pelos seus pecados, porque se você estivesse pagando, era para você estar numa cruz. Exatamente. Mas houve uma substituição. Cristo se entregou no seu lugar. Você não tem como pagar essa dívida, então a gente vai solucionar isso. Então, vamos enviar alguém que vai morrer por você e pagar essa dívida com você. Então, não é de graça. Houve um preço muito alto que foi pago e isso foi o que trouxe reconciliação, perdão. E dentre tantas coisas, né, o perdão e a reconciliação não foram as únicas coisas, mas também, através da cruz, do sacrifício de Jesus, houve uma série de benefícios que nós também temos acesso, né, Bela? Exatamente. Que coisa mais linda, Ju. Enquanto você falava, exatamente o que eu pensava. Porque o Espírito Santo, ele sempre testifica, ele mostra que ele está presente no ambiente. Sim. É importante a gente sempre ficar atento aos sinais. Jesus sofreu e foi exposto à vergonha para que você não precisasse passar. E você falou algo excelente, eu acho lindo, se você puder ter... Ou melhor, você pode. Sempre vai se tratar sobre escolha. Faça a leitura de Isaías juntamente com Mateus. Você vê a promessa e você vê aquilo se iniciando realmente. E é maravilhoso quando você vê que ele já disse, até como diz também, Isaías 54 também vai falar, independente se em algum momento alguém te deu uma notícia que você não poderia ou não gerar, pode começar a comemorar então. Pode começar a comemorar, porque mais serão os filhos da solteira do que da casada. Por quê? Porque ele veio até aqui para que pudesse realmente morrer, passar vergonha, passar por privação. Ele sofreu para que a gente não sofresse. Ele chorou para que você não precisasse chorar. Pode chorar se quiser, mas você não precisa. Você pode se levantar como uma autoridade. Ele sofreu realmente para que você pudesse se levantar pelo nome dele, porque se pedir, no meu nome vos será feito. Então, é um chamado, Juliana, para amor. É realmente a testificação do amor na terra.
O Filho do Homem foi levantado no madeiro. Foi necessário que o Filho do Homem fosse levantado assim como a serpente foi levantada no deserto. E todo aquele que olhar para ele ficaria curado automaticamente, nada mudou. Se você olhar para essa mensagem, ainda está conosco, que é a mensagem da cruz, porque o nome dele continua reinando na terra. Ainda que tenha um império maligno, é o nome dele que faz a diferença aqui. Então, se a gente assumir aquilo que ele diz, pode fazer e pedir pelo meu nome, você vai tomar posse, não tem jeito, não tem como dar errado. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. E como você mencionou perfeitamente bem, era um boleto impagável por nós. Mas fomos chamados para o recall. Pastor Michael adora falar isso, eu amo como meu pastor fala isso. Realmente, se o carro deu errado em algum momento, volta, tá na hora, dá tempo. Se aproxima dele e ele vai fazer a transferência necessária. Porque se Adão deu errado, o plano perfeito é impossível de falhar. E agora, Bela, preparada? Sim, vamos para o caso. Alguém pedindo alguma ajuda, algum conselho e dentro da palavra a gente consegue auxiliar essa pessoa. E ele escreveu assim: meu nome é Enzo e tenho 18 anos. Fui convidado pelo meu primo para ir a um congresso de jovens na igreja dele. Fiquei um pouco resistente, mas devido à sua insistência, acabei indo. Posso dizer que ainda bem que eu fui, porque foi um dos melhores dias da minha vida. Não sei explicar, mas foi incrível tudo que senti lá. Parecia que tinha um imã me puxando para mais perto de Jesus. E olha que eu nunca tinha vivido algo parecido. Mas depois que passaram alguns dias do congresso, a rotina voltou ao normal e nunca mais senti aquilo novamente. Eu também acabei me deixando levar e agora eu sinto saudade de tudo que vivi lá, o que para mim é até estranho. Tenho muita vontade de voltar à igreja, orar, mas não me sinto mais digno. Me sinto envergonhado por ter desperdiçado algo tão incrível que vivi. Tenho medo de Jesus não me dar outra chance. E ele pergunta o que eu faço. Diz aí, Bela. Qual o nome do vaso? O nome dele é Enzo, tem 18 anos. Enzo, você passou por uma experiência que todos nós vamos passar. Nunca ninguém vai poder dizer que não teve a oportunidade de ser tocado pelo Espírito Santo, porque ele planeja um momento excelente para cada um de nós. Esse é o primeiro ponto. E muitas pessoas gostam muito de falar que desde o dia em que Paulo viu aquela presença do Senhor, ele nunca mais foi o mesmo. Amém. Mas não foi uma única presença que manteve ele constantemente carregando as dores e as marcas de Cristo. Aquilo ali foi o início. E uma coisa que acontece, o próprio Deus fala, não vos lembreis do passado e nem daquilo que eu fiz. Ou seja, se você teve uma experiência com Deus, excelente. Mas você precisa se esforçar para buscar a próxima, e depois a próxima, e depois a próxima. Evoluir, né? Subir o nível. Subindo o nível espiritual. E eu te pergunto, minha amiga Júlia, você encontra uma pepita de ouro no meio da rua? Não. Um tesouro tem que ser escavado. Hoje em dia, nenhuma nota de R$5 a gente encontra Irmã, mais. moeda, tá raro. Porque se você vê cair 5 centavos, o vaso rapidinho, alguém corre, alguém pega. Exatamente. Então, que dirá um tesouro. Que dirá um tesouro, o tesouro ele fica bem escondido. Quando a palavra também fala de Provérbios 31, que a gente sempre utiliza para mulheres, mulher virtuosa quem achará, seu valor excede ao de rubis. Uma mulher virtuosa, ela vai estar guardada em algum lugar, ela vai estar escondida no esconderijo do Altíssimo. Aquilo que só se pega aquilo que está em prateleira, irmão. Aquilo que realmente tem valor vai estar guardado e escondido em algum lugar. Então, realmente, você tem uma certeza que, se você se sentiu tão bem, eu sei que você se sentiu, porque eu lembro da minha primeira visitação do Espírito, então por que você não se projeta para sentir novamente e para que Deus comece a te revelar coisas diferentes? Joel também fala sobre isso, que nos dias que o Senhor se aproximaria realmente da tua volta, as crianças teriam experiências, os senhores teriam sinais, os jovens teriam visões, sonhos. Então você tem que viver isso na tua vida e vai depender realmente de você, porque o Senhor, ele está disposto a te dar. Mas será que você está disposto a receber? Ah, Bela, como é que eu mostro que eu estou disposto a receber isso da parte de Deus? É consagração. E como é que eu me consagro? Lê pelo menos um capítulo da Bíblia na semana, um versículo antes de dormir, mostra para Deus que você está realmente disposto. Porque o azeite vai permanecer descendo. Muitas das vezes somos nós que esquecemos de pegar mais vasilhas. Mas o Senhor, ele vai te dar novas experiências. Recentemente, por incrível que pareça, porque não existe coincidência, mas a Júlia eu tive uma visitação do Espírito Santo no momento em que eu fui ao banheiro. Deus enviou um anjo para me dar uma palavra que eu precisava muito ouvir. Eu tive algumas Você estava saindo do banheiro, não era? Exatamente. Eu estava saindo, entrou uma pessoa que me deu uma palavra que eu precisava ouvir. Aquela palavra me constrangeu, que eu senti que eu já não estava mais dentro de mim. Porque Deus falou comigo. Um dia bom para você, para que você não esqueça um dia que Deus fala com você. Então não deixa de viver isso de novo, porque Ele quer falar contigo. Tem nas coisas simples e cotidianas, não é verdade? Deus falou comigo uma vez, Júlia, fazendo café. Meu pai, antes de subir para a glória, ele brincou comigo um pouco, segundos depois de eu ter falado. Eu falei, pai, falando com Deus, né? Deixa meu pai me ver casar. Poucos instantes depois, meu pai deu um gole num café que eu tinha feito e disse o seguinte: minha filha, pelo amor de Deus, você tem que aprender a fazer café. Você vai casar.
Olha. Aí aquilo doeu no meu coração, mas eu entendi a resposta. Eu vou casar e meu pai não estará. Caramba. Deus falou comigo ali. Aí eu falando, tá bom, tem que aprender a fazer café. Realmente, graças a Deus eu aprendi. Então já, Senhor, amém, Senhor. Já te agradeço antecipadamente. Então o que isso significa? Fiquei pensando apenas num café. E um dia desses, fazendo café, Deus falou comigo. Quando seu pai disse para você aprender a fazer café, era para você aprender a cuidar de um lar. É para você aprender a preparar uma casa para ter uma visita. É você aprender a acordar de manhã, assim como a mulher de Provérbios diz, levanta, dá ordem às servas, deixa tudo guardado. Isso que é fazer o café. Hoje, o que será que você precisa fazer para que Deus possa te liberar essa bênção? Será que dessa forma com que Deus agiu? Porque a gente se consagra para um congresso. Um congresso não é de qualquer forma. Agora, você vai já preparado, exatamente. Né? A gente faz, e a gente do atendimento, que vai trabalhar, a gente faz consagração, a gente ora, a gente pede para Deus se movimentar de um jeito diferente, a gente faz vigília, irmão. A gente não recebe vocês de qualquer jeito. Então, já é um ambiente todo preparado para Deus fazer o extraordinário. E você, como é que você faz no teu lar, no teu quarto? É teu quarto de guerra? Você faz uma oração diferente pedindo para Deus falar contigo? É questão do chamamento da presença, porque a presença está por aí. Sim. E está do teu lado esperando você chamar. É um convite que você precisa fazer para o Espírito Santo, porque ele já está do teu lado já dizendo que sim. Quando falamos sobre ser atraídos pela cruz, essa mensagem da cruz, que é irresistível, um convite irrecusável. Mas por que muitos não aceitam essa mensagem? Não olham para a cruz de Cristo, ou olham, mas não reconhecem o valor, o significado, não trazem isso, não aceitam o sacrifício de Jesus. Por quê? Porque da mesma forma com que o Senhor faz o convite para que a pessoa tenha vida eterna, o diabo está fazendo de tudo para que ela olhe para algum outro local. Hoje o diabo ele se apresenta com distrações e convites. Ele sempre fez o convite, mas a distração hoje em dia está muito mais normal. Muitas das vezes, acontece comigo. Eu chego em casa e falo, vou deitar, vou ler a Bíblia, vou pegar aquele livro que está na minha cabeceira. Tem um livro que está na minha cabeceira que eu estou tentando ler ele há um tempo. Mas eu ainda não consegui concluir, vou botar essa meta, em nome de Jesus vou concluir. Percebo que eu deito, pego o telefone para fazer algo. Eu não sou de usar tanta rede social hoje, até porque eu não tenho mais esse tempo. Mas às vezes, gente, é alguma necessidade realmente, é um WhatsApp, alguém, sua mãe pede algo para você. Então, é algo que se você não realmente colocar como prioridade para ser feito primeiro, ou realmente não desligar qualquer espécie de distração, você não vai conseguir. Então, assim, o diabo sabe disso e nós estamos, é cientificamente provado. A nossa geração hoje tem muita dificuldade em concentração. Nós também percebemos isso em diversos distúrbios de atenção de algumas pessoas. E, obviamente, tem toda a responsabilidade de coisas simples, naturais também. É normal a pessoa ter alguma espécie, os psicólogos conversam muito sobre isso. Nós temos diversos momentos onde as pessoas já falam a respeito da dificuldade da concentração. Porém, se eu já sei que o cenário é este, se eu já sei que nossa atualidade hoje é muito mais fácil, até os vídeos são mais curtos hoje, são chamados vídeos curtos das redes sociais, 60 segundos porque as pessoas não ficam mais de 60 segundos paradas. Então, se eu sei que é isso, se eu sei que este é o cenário, eu preciso não dar atenção à distração. Fecha a porta, entra no quarto, fecha a porta, está na hora de falar com Deus. Então, assim, Jesus chama. E o diabo está fazendo com que você tenha diversos atrativos antes. Então, é como se fosse um caminho reto, mas no meio do caminho tem um monte de balinha. Opa, olha a balinha. Pegou a balinha. E o duro é que às vezes a pessoa ela quer trazer esse entendimento dessa geração rápida, tudo em 60 segundos, e levar isso para a vida com Deus também. O que der para ler na Bíblia em 60 segundos vai ser a leitura bíblica do dia. Tem meu devocional, bati a O meta. que der para falar com Deus em 60 segundos está ótimo. E isso precisa ser mudado, porque Deus quer profundidade. Ele quer uma comunhão com você e te levar para um nível mais profundo. Se você está começando ainda, você não precisa ficar 2, 3 horas orando direto, ler 10 capítulos por dia. Comece devagar, mas que você seja constante e que você vá evoluindo, crescendo espiritualmente, porque Deus quer te levar a um novo nível. Amém. Quer que você chegue à estatura de Cristo, não é? Amém. Quer que você chegue nessa medida. Então, seja constante e vá dando liberdade ao Espírito Santo e dê profundidade. Porque se ele, por acaso, te chamar um dia e ficar 1 hora ali contigo, conversando, na palavra, em oração, que você dê essa liberdade. Amém. Porque senão a gente fica limitando o poder do Espírito, não é verdade? Exatamente. Deus quer derramar, mas a gente fala, não, Senhor, tô atrasado, tô sem tempo, tô cansado. Então, muito cuidado com isso. E quando falamos sobre a mensagem da cruz, existe também uma responsabilidade nossa em transmitir essa mensagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Bela. Ai, meu Deus, parece que a gente conversou antes. Tá me dando nervoso. Não é?
Porque eu lembro do missionário, ele contava, quando ele estava se realmente projetando para aquilo que Deus já tinha falado com ele, não é porque Deus te dá uma promessa hoje, você sabe que aquilo vai acontecer, então você tem que avocar para si a responsabilidade de realmente fazer aquilo acontecer. Se Deus fala que você vai fazer missões, você já entrou num cursinho aí Já de tá idioma? fazendo inglês? Já tá fazendo. Olha, já tá procurando um local para falar outras línguas estranhas? Enfim. O Espírito Santo me falou muito a respeito disso quando eu lembro do missionário dizendo, eu ia na rua, eu queria que todo mundo ouvisse Jesus. Eu queria que todo mundo sentisse o que eu sinto. Então, assim, realmente, você quer saber se você realmente é filho de Deus, transformou-se em discípulos, mais que amigos, filhos, então você já sabe muito bem o que está acontecendo. Você tem que querer que todos queiram sentir o que você sente. A maior testificação de que realmente você foi abraçado pelo Evangelho é quando você quer que todo mundo sinta. E quando você vê que alguém não está caminhando segundo aquilo, você fica nervoso. E aí você vê o teu chamado. Eu estava esses dias conversando com um grupo de pessoas que eu glorifico muito a Deus por ter me apresentado. São pessoas diferentes. E eu dizia assim, já que eu sofri isso aqui e eu percebo que é ali que está meu chamado, então glória a Deus porque eu sofri. Então as pessoas que Deus trouxer para mim, para que eu possa aconselhá-las, não vão precisar sofrer. Eu glorifico a Deus por ter sofrido e ter chorado sobre coisas que eu converso com alguns meninos, eu sei que elas não vão passar, porque eu passei primeiro. Então eu posso bater no peito e falar, glória a Deus, eu já passei, você não precisa passar. Você recebeu a consolação e transmite isso Exatamente. para as meninas. Lembra de Jeremias, quando ele dizia, eu posso até tentar não falar, mas não consigo, porque é como se fosse um fogo e realmente queima, é algo que realmente passa da tua carne, e você vê que eu tenho que falar com ela. Aí às vezes aconteceu comigo em algumas oportunidades, graças a Deus não foi apenas uma, foram algumas, muitas. Deus trazia para mim uma moça para falar a respeito de algo e Deus falava, você vai falar com aquela moça. Não é questão de profetada, gente, não é questão de algo do natural. Deus fala com você enquanto você tiver em espírito com Ele. Você está falando com Deus. Você está em consagração. Fala, Senhor, me dá aquilo que eu preciso falar para quem o Senhor achar que deve. Deus vai trazer a pessoa. Sim. Porque não... Agora pode falar, irmão? Porque não significa que tenha lugar vazio. Às vezes o lugar só não está cheio da presença. Porque onde tem presença e onde tem gente preparada para receber, Deus manda as pessoas. E Deus promove os encontros para que você possa entregar aquilo para ela. Então você realmente quer saber se você está alinhado com Deus? Ele está te usando para fazer alguma coisa com alguém sobre aquilo que Ele já falou contigo, que é por este motivo que você pisa na terra? Eu sei o que eu estou aqui, por que eu estou e por que eu não posso ir antes da hora. Então eu acredito que 3 perguntas que você tem que se perguntar. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que continuar nessa terra? E por que você não pode ir embora? E aí você entende. Não é questão apenas de um chamado evangelístico, Ju. É questão realmente de um propósito para a gente na terra. Deus tem. E Deus quer te usar. É só você querer ser usado. Então, que você venha transmitir essa mensagem e atrair mais pessoas também à presença do Senhor. Amém. Bom, Bela, nós ficamos por aqui. Muito obrigada. Passou rápido demais. Passou muito rápido. Mas antes de ir, faz aquele convite. Você ali de Madureira pode passar os contatos, ó. Pode passar os horários dos cultos da igreja, do culto dos jovens também, o endereço. Amém. Fica à vontade. Amém, glória a Deus. Seu ponto de encontro com a bênção na nossa Praça Armando Cruz 120 em Madureira. Fica logo atrás do BRT, amém? Então não tem como você ter nem desculpa do trânsito, irmão. É só você vir e querer realmente ser abençoado. Em frente. Em frente, vaso. Entra no ônibus e vai. Onde é que é o ponto final? É o lugar onde eu vou receber a palavra que vai mudar a minha história. Então você sabe exatamente onde tem que estar. Você está no lugar certo, será? Se está fora da presença de Deus, então é o lugar errado. Então pode pegar, por gentileza, o dia que for mais conveniente para você, porque nós temos cultos quase todos os dias, e sábado também tem, mas eu quero te chamar para os cultos principais. Quarta, sexta e domingo, o homem de Deus está te esperando. O homem de Deus tem algo diferente para falar contigo. Meu pastor, chamado Michael Marques, ele tem uma palavra revelada para ti. Temos cultos 9h30, às 14h, às 19 horas. E se você chegar de coração aberto, não tem como, é impossível você sair da mesma forma. Domingo nós temos 4 cultos. Júlia, você pode iniciar ou terminar o domingo com Jesus, mas Ele está te aguardando. 7 horas da manhã, às 15, às 18. E também temos o culto, que esse aí eu posso falar que ele tem meu coração de uma forma diferente. Eu não sei nem explicar, irmão, mas às 9h30 de manhã algo diferente acontece em Madureira. Vai preparado, porque Deus vai falar contigo. E às 15 horas em Madureira? Às 15 horas, é um público jovem, é um público que é Júlia, é uma família. Nós somos uma família, nós chamamos de família JQV. Nós estamos te aguardando para que você faça parte desta nossa família. Nós temos uma mesa, tanto espiritual, mas também tem mesa carnal também temos comida, graças a Deus. Então, se você quiser almoçar conosco, chega para o culto 9h30, já passa o dia, almoça com a gente e logo depois recebe nosso abraço, porque a gente está te esperando, amém? Glória às 15 horas o culto jovem. Segue a gente também no Instagram. Pode seguir a gente no @JQV Rio e também no @IGD sede RJ. Segue também nosso pastor.
@MichaelMarques, PR Michael Marques. É homem de Deus, tem palavra de bênção para você. É isso aí! Bela, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe sua vida, seu ministério e família, em nome de Jesus. Seja uma bênção por onde você for. Amém, que você continue sendo, amiga. Amém. O Senhor vai permanecer firmando teus passos onde você pisar. Eu recebo, em nome de Amém. Jesus. O mistério tá profundo, galera. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço para cada um de vocês e até uma próxima. Deus te abençoe. Tchau. Pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!